Você tem que fazer uma pergunta a si mesmo. É meu dia de sorte? É ou não é? Vagabundo. Poucos filmes são tão odiados pela crítica e, ao mesmo tempo, são tão amados pelo público quanto Dirty Harry, Perseguidor Implacável. Dá uma olhada em algumas das críticas que já foram feitas com relação a esse filme. Dirty Harry é um filme profundamente imoral. Este outro crítico argumenta que o filme vilaniza um homem que é hippie e, de acordo com este crítico, é um homossexual. Ele acha que é simplesmente por conta desta fala. Caramba, que coisa grande. Este outro crítico chama o filme de racista e fascista. Este outro classifica Harry como direitista com atitudes abomináveis. E o famoso Roger Ebert disse que esse filme é fascista e que não há dúvidas quanto a isso. Mas por que todo esse ódio? Será que um dos filmes mais amados pelo público até hoje é racista e fascista? Ou será que esse problema está na cabeça dos críticos que falam sobre esse filme? Perseguidor Implacável é um filme de 1971 protagonizado por Clint Eastwood como o policial Harry Callahan. Harry precisa encontrar um assassino em série que está atormentando a cidade. De acordo com Tarantino em seu livro Especulações Cinematográficas, Dirty Harry facilita a transição entre filmes de Velho Oeste e os filmes policiais. O que dominava o cinema até a chegada de Dirty Harry eram os filmes de Velho Oeste, mas agora os filmes policiais se tornariam os novos queridinhos dos americanos. Dirty Harry foi o filme de ação mais imitado por décadas e o primeiro a popularizar o gênero de filmes de serial killers, que também se tornou uma tendência. O filme foi completamente politicamente incorreto, mesmo nos seus dias. Ele era a contracultura. A história se passa em São Francisco no começo da década de 70. Callahan acredita que a sociedade estava favorecendo os bandidos. Havia protestos nas ruas contra a brutalidade policial. Para ele, o povo estava ficando do lado dos bandidos, enquanto que a polícia e os governantes estavam com medo da opinião pública e não faziam nada para acabar com a bandidagem. Então Callahan não tá nem aí. Brutalidade policial é com ele mesmo. Direitos individuais não para bandidos. Ele possui a mentalidade perfeita do anti-herói, daquela pessoa que quer fazer o bem, mesmo que para isso os meios sejam menos nobres. O filme ficcionaliza um dos serial killers mais famosos da história dos Estados Unidos, o Assassino do Zodíaco. O Assassino do Zodíaco nunca foi identificado, mas afirmava ter matado até 28 pessoas, mas apenas 5 foram confirmadas pelas investigações. O filme teve a primeira história de um policial perseguindo um serial killer. Os filmes policiais anteriores focavam em policiais indo atrás da máfia ou traficantes, mas a partir de Dirty Harry, a ocupação principal dos policiais passou a ser perseguir assassinos em série. A Warner Brothers planejou colocar Frank Sinatra interpretando o Harry, mas o cantor torceu o pulso, o que limitou sua capacidade de manejar o Magnum calibre 44 de Callahan, e a Warner ofereceu para Clint Eastwood o papel. E Clint Eastwood é simplesmente um dos maiores ícones do cinema mundial. Naquela época ele já era famoso e se tornou ainda mais com esse papel que o projetou ainda mais, mas esse era um cara que já era famoso pelos seus filmes de Velho Oeste. Esse era um cara que era consagrado por ser um dos homens mais bonitos da época, estiloso pra caramba, e o cara tá fazendo filme até hoje. Tem o filme Jurado número 2, que o trailer é muito bom, parece uma história muito inteligente. Ele tá com 90 e poucos anos. Quantos anos tá Clint Eastwood? Nascido em 31 de maio de 1930, Clint Eastwood está com 94 anos. O cara tá com 94 anos. E ainda tá fazendo filme. Isso sim é exemplo de durabilidade. O cara dura tanto quanto a Tech T-Shirt da Insider. E sim, eu estou usando a Tech T-Shirt da Insider porque agora a gente tá nas promoções da Black Friday. Black Friday tá chegando, é a maior época de promoção do ano. As maiores promoções do ano estão nessa época. E você pode contar com essa promoção para conseguir, junto com o meu cupom, junto com os descontos que já estão no site, você pode conseguir até
40% de desconto na sua Tech T-shirt, que é uma maravilha, você já conhece, mas tem vários outros produtos da Insider que vão garantir que você esteja confortável o ano todo. A Insider você já conhece, ela faz produtos com tecnologia, roupa tecnológica, que não desbota, desamassa no corpo e é durável, dura muito tempo. Essa camisa eu uso com frequência, já há meses, ela mantém a mesma qualidade de cor e vai continuar. E eu a combino com várias outras roupas, às vezes eu coloco uma sobrecamisa por cima, uma blusa, alguma outra coisa. É uma camisa ideal para qualquer outro momento. Tech T-shirt da Insider, você com certeza precisa experimentar e tem que aproveitar o meu cupom especial, que é o Jurandir BF. BF de quê? De Best Friend? Best Friend porque eu sou seu melhor amigo por te dar um desconto maior, mas é por causa de Black Friday. Então, Jurandir BF é o desconto que você vai ter de 15%, mas somado aos descontos individuais de peças que estão no site pode chegar a 40%. Se você acessar o link que está na descrição no comentário fixado ou escanear o QR Code, você já vai ter o desconto aplicado na hora. O meu cupom de 15% de desconto já vai ser aplicado no seu carrinho de compras. Mas se você entrar por outro meio, você pode colocar lá no carrinho de compras Jurandir BF para conseguir aproveitar ao máximo esse melhor período do ano para você comprar Black Friday, que é uma roupa que vai durar tanto quanto Clint Eastwood, que só concordou em fazer esse filme com uma condição. Ele disse: eu quero Seagal para fazer comigo. Don Siegel, que era um bom diretor, que tinha uma característica muito importante que fez com que essa história se tornasse tão icônica. Siegel tinha um público exato em sua mente. Ele queria fazer esse filme para americanos mais velhos e frustrados, que em 1971 não reconheciam mais o país ao olhar pela janela do carro, ler os jornais ou assistir ao noticiário da noite. Era a geração que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial nos anos 40 e que comprou casas nos subúrbios nos anos 50. A chamada maioria silenciosa, como Richard Nixon o chamava, eles estavam com medo de uma América que eles não reconheciam, de uma sociedade que não entendiam. A cultura jovem havia tomado conta da cultura pop. Se você tinha menos de 35 anos, isso era algo bom, mas se fosse mais velho, talvez não. Nessa época, muitas pessoas assistiam ao noticiário com horror. Hippies, grupos militantes de poder negro, seitas assassinas que lavavam o cérebro de jovens suburbanos para tomar ácido e matar os pais. Jovens queimando seus cartões de recrutamento ou fugindo para o Canadá, chamando os policiais de porcos. O aumento da criminalidade violenta, o surgimento dos serial killers, a cultura das drogas, o amor livre, a nudez, a violência, a profanidade nos filmes da nova Hollywood. Para muitos americanos, parecia um mosaico que os aterrorizava. Esse foi o público para o qual Dirty Harry foi feito. A esmagadora maioria dos filmes tem como público-alvo os jovens. Eles focam na mentalidade dos jovens. Por isso que muita gente fica reclamando: nossa, aqui ó, tem uma mensagem aqui que é dessa nova geração aqui pro... Sim, os filmes, eles são focados, na maioria das vezes, para a mentalidade dos jovens. Por quê? Porque eles são um cliente de longa data, de que vai ter mais duração, eles vão viver mais tempo, então tem que agradar os jovens. As marcas focam nos jovens, tudo foca nos jovens na propaganda, porque os jovens vão consumir os produtos por mais tempo. Raras marcas se dedicam a focar nas gerações mais velhas. Don Siegel, ele foi no caminho inverso, ele foi realmente focar na geração mais velha. Ele queria tentar pegar a perspectiva dessas pessoas mais velhas que estavam assustadas com tantas mudanças sociais que estavam acontecendo. E nesse momento, você pode estar dizendo: tá aí, então, realmente esse é um filme conservador, fascista, que realmente merece todos esses adjetivos, porque não consegue ver o progresso natural que os jovens trazem. Mas espera, calma. Presta atenção realmente na mensagem desse filme, porque aqueles que criticam, eles são tão superficiais, tão tolos, eu fico com muita raiva de crítico superficial que não consegue analisar as histórias, não consegue ter capacidade intelectual, cognitiva de estudar direito, de prestar atenção, de ler o roteiro. Pelo amor de Deus, vai ler o roteiro, não só assiste, lê o roteiro, lê as entrevistas do diretor, dos atores, veja o que foi dito, o que foi feito, qual era a intenção real. Eu fico nervoso às vezes. Mas vamos ver o que realmente é a história desse filme. O diretor Don Siegel era judeu. Então isso já entra um ponto, né? Chamar esse cara de fascista é no mínimo estranho. O diretor Don Siegel era judeu.
ele fez questão de que o vilão usasse uma bota militar, que a câmera faz questão de focalizar. Além disso, a arma que esse vilão usa, todas as armas que ele usa para cometer seus crimes, foram armas usadas durante a Segunda Guerra Mundial pelos inimigos dos Estados Unidos pelo eixo. Ele começa com uma arma japonesa modificada, depois, de acordo com o roteiro, ele usa uma Luger, uma pistola alemã. A mensagem é clara, ele incorpora o fascismo da Segunda Guerra Mundial. É o assassino que é o fascista nessa história, não é o Harry. Quer ver por quê? O assassino Scorpio não era hippie, muito menos homossexual. Uma de suas vítimas é um homem gay e negro, e o roteiro deixa claro que essa escolha é consciente. No roteiro, inicialmente ele queria matar um padre, mas o roteiro diz que ele escolhe algo melhor, um homossexual negro. Depois Scorpio mata um garoto preto e vemos sua mãe enlutada. O roteiro faz questão de destacar também isso, ou seja, Scorpio ele está focando nas minorias e Harry, ele é aquele que mata o assassino de minorias. O assassino usa roupas e armas militares que fazem referência ao fascismo da Segunda Guerra Mundial. Harry está querendo acabar com a vida de um fascista da Segunda Guerra Mundial. O que Siegel estava querendo dizer aqui é muito simples. Como judeu, ele viu os horrores da Segunda Guerra Mundial do verdadeiro fascismo. Agora ele está vivendo um período do tempo em que a palavra fascista é usada aleatoriamente, como troco de boteco, para jogar para cima de qualquer um. Você é fascista, a polícia é fascista, todo mundo é fascista, usa para qualquer um. E ele falou, peraí, vocês têm noção do que realmente é um fascista? Peraí, vocês estão falando de uma coisa, vocês não estão fazendo ideia do que é isso. Eu vou fazer um filme onde existe um fascista de verdade, e o fascista é um assassino. Só que o fascista ele se disfarça. Ele se disfarça com roupas de progresso. Ele usa símbolos, como por exemplo o símbolo hippie, que é um símbolo do progressismo. Porque alguns podem dizer, mas ele usa ali um cinto que é do movimento hippie. Mas esse é um assassino que se esconde por trás de movimentos pseudo-progressistas para ele poder cometer os seus crimes. Porque as pessoas não entendem que a maioria das vezes o mal, ele se disfarça, ele não vai se apresentar como um mal absoluto de cara. Ele vai se disfarçar da maneira mais agradável possível. E é o que esse personagem faz durante o filme, na verdade. Ele se coloca como vítima o tempo todo, vítima de agressão policial, da violência policial, sendo que ele é o cara que agride crianças, que mata pessoas pretas, que mata homossexuais, que mata jovens. Suas vítimas são jovens. Então ele é o verdadeiro fascista dessa história. Ele é o cara que não respeita a diversidade, as minorias. Ele é o verdadeiro vilão da história. É claro que existe brutalidade policial aqui. Harry tortura o assassino na tentativa de salvar uma de suas vítimas. E essa é uma questão moral complexa. Harry, nesse momento, valoriza mais a vida da vítima do que a vida do agressor e os direitos do agressor. Eu tenho direito a um advogado. Onde está a garota? O advogado! Quer dizer que ele tem os seus direitos. Me partem o coração os direitos daquele homem. Isso é uma coisa constante nessa história. Essa é uma história que mostra a perspectiva de um policial que está cansado de ver policiais que estão com medo de fazer o seu trabalho, apesar das maçãs podres que existem dentro do corpo policial. Ele era um policial bom que via todos os policiais acovardados com medo de serem tidos como fascistas, de serem tidos como pessoas violentas, pessoas que são corruptas ou algo parecido. E então ele vê um serial killer que está matando pessoas inocentes, ele vai e protege. Existe violência policial nesse filme, como a gente mostrou, mas um dos principais argumentos para dizer que Harry é fascista nesse filme, ou que ele é racista, é o fato de que na primeira cena em que ele vai atuar, ele vai ferir 3 jovens negros. Mas a loucura de quem argumenta que ele é racista por causa dessa cena é porque acha que Harry tá atirando nessas pessoas por elas serem pretas. Não! Harry tá atirando nesses caras porque eles são assaltantes. Tá óbvio na cena que eles acabaram de assaltar um banco. Eles são ladrões. Harry não tá atirando neles porque eles são pretos. Harry tá atirando neles porque eles são ladrões. Agora, o que todo mundo ignora... mas tinha que colocar como pretos? Calma. O que todo mundo ignora é, primeiro,
Depois, mais pra frente no filme, Harry vai ser atacado por 3... Olha, ele atira em 3 pretos, mas depois ele é atacado por 3 homens brancos, 3 jovens brancos num túnel, e ele briga com eles. E sabe qual é o único motivo por que Harry não mata esses ladrões brancos que o atacam? Porque ele tá atrasado pra se encontrar com o vilão, que é branco. O vilão é branco também. É verdade. Então, me preocuparia muito se todos os bandidos nessa história fossem pretos. Aí sim eu ficaria incomodado. Mas não. Tem bandido preto, são os 3, e o resto é tudo branco. E o mais importante, em nenhum momento o filme tenta apresentar Harry como um herói perfeito. O próprio nome do filme em inglês é o seu apelido na polícia, Harry Sujo. Não porque ele seja corrupto, mas porque ele faz o trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer, e também porque ele usa meios no mínimo duvidosos para alcançar seu objetivo. No mundo de cinema, onde os filmes nos colocam constantemente na perspectiva do assassino, os escritores fazem um esforço gigantesco para tentar mostrar a origem do comportamento do assassino, para tentar justificar o comportamento do assassino, para que assim o público tenha empatia pelo assassino. Dirty Harry é chamado de fascista ou outros istas porque ele não faz isso. Porque ele simplesmente mostra o assassino e não dá nenhuma justificativa. A gente não sabe por que esse cara sai matando pessoas. A história não explica a origem de infância traumática, onde ele sofreu abuso, onde ele sofreu coisas horríveis, pra daí depois você, ai, tadinho, eu entendo também, tô com dó dele. Não, só mostra, ele é um assassino, vamos sentir dó das vítimas, vamos parar de sentir dó só dos bandidos, vamos sentir um pouquinho de dó das vítimas também, porque o objetivo da história é colocar na perspectiva das vítimas. Na perspectiva do assassino, é claro, é horrível você torturar uma pessoa, e tortura é algo horrível, que é contra a cláusula pétrea, acho que é a cláusula pétrea, né, da nossa Constituição. Alguém que souber melhor pode me corrigir, mas aqui quer mostrar como que esse cara com uma moral já questionável, que é o Harry, e o filme não tenta justificar isso, naquele momento complexo onde ele tem que salvar uma pessoa que é inocente ou respeitar os direitos individuais desse assassino cruel, ele resolve desrespeitar os direitos desse assassino. E tem muitos filmes em Hollywood que fazem isso, muitos, mas muitos mesmo, filmes que mostram cenas de tortura para tentar conseguir encontrar o bandido. Por quê? Porque nesse momento as histórias estão mostrando aquilo que é de mais essencial em um filme para gerar tensão. Uma pessoa que precisa fazer não uma escolha, mas tem que fazer uma escolha diante de um dilema que é ainda mais difícil. Onde 2 coisas que ele tem que escolher, as 2 são ruins. Ele tem que definir qual que é a menos pior. Eu quebro os direitos e me torno uma pessoa vilanesca nesse momento, torturando alguém, ou eu respeito os direitos e deixo com isso que uma mulher morra. No final, a ironia é que ele quebra os direitos desse cara e não serve de nada. Ele tortura, mas não serve de nada, porque no final das contas a mulher acaba morrendo mesmo assim, então não adiantou nada esse esforço antiético dele com relação a esse bandido. E a cena mais importante é justamente a cena final, quando o Harry joga seu distintivo. Uma música triste toca enquanto ele faz isso e o roteiro nos explica o motivo disso. Ele fica olhando ao longe por um longo momento. Agora ele realmente fez isso, desobedeceu ordens, colocou as crianças em perigo, matou um homem. Certamente haverá consequências. Ele tira sua estrela, olha para ela, se perguntando se vale a pena lutar para mantê-la. Ele levanta o braço como se fosse jogar a estrela no pântano, então de repente ele pausa, ouvindo ao longe o som distante das sirenes da polícia se aproximando. Ele para e, com algo próximo de um suspiro, coloca a estrela de volta no bolso e, virando-se, começa a voltar pelo caminho de onde veio. É interessante que no roteiro fala que ele não joga o seu distintivo, mas no filme ele joga. E é muito legal essa ideia, porque o contraste que tem aqui é: será que vale a pena ser policial? Olha tudo que eu fiz, eu quebrei a lei. Olha que legal, o roteiro tá deixando bem claro, ele tem consciência de que ele quebrou a lei. Ele tem consciência de que ele colocou crianças em perigo, ele tem consciência dos erros que ele cometeu. O filme não tá tentando justificar as ações dele como sendo perfeitas, mas tá mostrando o conflito moral real que existe na cabeça dele. Será que ainda vale a pena lutar para ser policial? O roteiro fala que ele escolhe que sim, tem essa coisa mais positiva, mas o filme toma uma atitude muito mais inteligente na hora de filmar. O diretor percebeu, Siegel percebeu, não, é melhor ele jogar. Vai dar uma força maior. E realmente quando ele joga, você percebe, cara, que mundo complicado esse. Um mundo onde quando você quer
salvar uma pessoa inocente, você às vezes tem que fazer coisas ruins? Espera aí, mas não é o certo. Isso é estranho, não parece correto. Toda essa angústia que existe no coração do personagem é exemplificada nessa ação de jogar o distintivo de falar, cara, é melhor não ser mais policial, não tá valendo a pena isso. Melhor eu cuidar da minha própria vida e ficar de boa. Claro, os filmes depois ele vai voltar a ser policial, mas os filmes que seguem não são tão bons quanto o primeiro. São legais, mas não chegam aos pés do primeiro e falta essa força poderosa, esse motor poderoso por trás. Enfim, essa é uma história muito, mas muito inteligente. Veja a quantidade de profundidade de debates que ela pode gerar. Ela pode gerar debates morais como gerava naquela época, pode gerar ainda hoje, falando sobre brutalidade policial, falando sobre questões de gênero, de raça. Ainda hoje ela pode levantar esses debates. O que não pode ser feito é fazer esses debates de forma superficial, putrefata, tentando atribuir para a obra algo que ela não é, ignorando os aspectos que não encaixam na narrativa. Porque o que acontece com muitos críticos é, eu tenho uma cosmovisão, eu tenho uma ideologia, e na minha ideologia eu vou procurar cada cena nesse filme que se encaixa na minha ideologia. Ah, ele atirou num preto, encaixa na minha ideologia. Ah, ele torturou um cara, encaixa na minha ideologia. Ah, ele fez uma piada com um cara latino, encaixa na minha ideologia. Mas daí vê, o vilão é branco, não encaixa na minha ideologia, eu vou ignorar. Ah, 3 homens brancos atacaram ele bateu nos caras, mas não encaixa na minha ideologia, vou ignorar. Ah, o cara, ele tá matando pessoas de minoria, mas isso não encaixa na minha ideologia, vou ignorar. Então, quando o crítico ele só vê as coisas pelo olhar da sua ideologia e resolve descartar ou ficar fazendo malabarismos para justificar essas outras partes que não se encaixam na ideologia para conseguir finalmente fazer o que ele mais quer, que é colocar o rótulo racista, fascista, isto. Quando o crítico faz isso, ele está fazendo um desserviço para a arte. Ele não está levando em consideração a profundidade, riqueza e beleza que existe numa obra como essa. Então, Dirty Harry continua sendo para mim um dos melhores filmes da década de 70. É um filme muito inteligente, uma das melhores obras ali com Clint Eastwood, que é um cara que vai continuar fazendo filme, se Deus quiser e permitir que ele viva até os 137 anos, porque esse cara é simplesmente um dos melhores atores e diretores de Hollywood de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, também se inscreve nesse canal, isso é muito importante. Um forte abraço e arrivederci.